Boa tarde, queridos alunos do segundo ano. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. Peço que vocês abram o livro de matemática na página 109. Hoje vocês vão aprender o que é multiplicar. Repetir várias vezes um número ou uma quantidade, isso é multiplicar. Vamos à leitura com muita atenção. Multiplicação de números naturais. Ideia de adicionar parcelas iguais, ou seja, quantidades iguais. Observe, olhem o desenho aí. Temos um estojo com 4 lápis. Ao lado, outro estojo com 4 lápis. E ao lado, mais um estojo com 4 lápis. E aí, vamos responder as perguntas? Quantos lápis há em cada estojo? Vamos ver? 1, 2, 3, 4. Então, em cada um desses estojos aí, temos 4 lápis. Qual é o total de lápis? Bom, 4 é o que há em cada um. Só que aí houve uma repetição. Repetimos 3 vezes a mesma quantidade, que é 4. Então, qual o total de lápis? Vamos contar todos? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isso aí, o total de lápis é 12. Então, ao repetir a quantidade, o número 4 por 3 vezes, nós somamos o total de 12. Podemos representar essa situação por meio de uma adição, uma continha de mais, ou de uma multiplicação, uma continha de vezes. Vejam como fica na adição. 4 mais 4 mais 4, ou seja, quantidade mais a outra quantidade mais a outra quantidade. E vejam como fica na multiplicação. Na multiplicação, eu escrevo quantas vezes aquele número se repetiu. Então, na multiplicação, eu vou dizer: esse número 4 foi repetido 3 vezes. Por quê? Tinha 3 estojos. Em cada estojo, 4 lápis. Então, como a gente escreve? 3 vezes 4. E quanto dá? 12, o total de lápis dos 3 estojos. O sinal X representa vezes e esse sinal representa multiplicação. A multiplicação pode ser escrita assim, ó. Vejam aí. Na horizontal, deitadinho, 3 vezes 4 igual a 12. Ou na vertical, em pezinho. 4 vezes 3 ou 3 vezes 4. E vamos ver o nome dos termos da multiplicação? Cada parcela que compõe uma continha de vezes. Então, quando a gente coloca a conta em formato de multiplicação, fazendo uma continha de vezes, esses números aí que compõem a continha, que formam a continha, são chamados de fator e produto. Mais adiante vocês vão ver o nome específico de cada fator, tá bem? Página 110. Cada cartela possui 6 botões. Vamos olhar bem as cartelas representadas nesta imagem aí, né? Quantos botões existem em 3 cartelas? Então, vamos pensar. Cada cartela
6 botões. Eu tenho 3 cartelas. Quantas vezes eu repeti os 6 botões mesmo? Eu repeti 6 botões 3 vezes. Então, aí eu tenho o quê? 3 vezes, porque eu tenho 3 cartelas repetindo a mesma quantidade de botões. 3 vezes quantos? 6. Então, vamos ver qual é o total? Vamos ver. Pode ser representado pela soma, que é a adição, juntando quantidade mais quantidade mais quantidade, que vai ser 6 mais 6 mais 6, ou podemos representar pela multiplicação. Quantas vezes nós representamos os 6 botões? Uma cartela, 2 cartelas, 3 cartelas. Eu representei 3 vezes os 6 botões. Então, 3 vezes 6 é igual a... Vamos contar todos os botões? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma vez. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, 3 vezes o 6 é igual a 18. Em 3 cartelas, há 18 botões. Uma pessoa tem 4 membros, 2 superiores, 2 inferiores. Temos 4 membros. Quantos membros terão 2 pessoas? Vamos imaginar, eu e mais uma pessoa aqui do meu lado. 2 vezes, vou repetir 2 vezes quantos membros? 4. Então, eu vou repetir 2 vezes, se eu colocar mais uma Verônica aqui do lado, eu vou repetir 2 vezes 4 membros. E vamos ver quantos membros tem as 2 pessoas. Eu posso fazer uma soma, que é uma adição, 4 mais 4, que é igual a 8. Ou eu posso dizer quantas vezes aquela quantidade de membros se repetem. Uma na Verônica e mais uma em outra pessoa ou em outra Verônica. Então, eu vou repetir 2 vezes. Quantos membros? 4 membros. 2 vezes 4. Quantos membros vão ter no total? Vamos contar aí observando o desenho dessas 2 crianças brincando. Uma tem 4 membros, outra tem 4 membros. Quantos membros no total? 2 vezes 4. No total, 8. Muito bem. Então, antes da gente continuar aí na página 111, eu peço que vocês prestem muita atenção à explicação sobre a ideia do que é multiplicar, do que é repetir várias vezes uma determinada quantidade, ou outras quantidades, né? Podemos repetir vários números, quantas vezes a gente quiser. E essas vezes que a gente fala, 3 vezes 4, 2 vezes 2, isso é multiplicar. Quantas vezes a gente repete um número ou uma quantidade? Fique aí com uma explicação mais detalhada. Depois a gente volta aqui para o livro. Multiplicar é entender quantas vezes a gente pode repetir um número ou uma quantidade. Aqui nós temos 0, temos nenhuma vez, nenhuma repetição de quantidades. Então, aqui nós temos nada, temos 0. Aqui, esse pote já representa que eu vou começar a multiplicar por 1. Eu vou repetir apenas uma vez uma determinada quantidade. Vamos lá. Em um pote, eu vou colocar uma tampa. Então, uma vez uma tampa, eu tenho um total de apenas uma tampa. E aí, eu represento esta multiplicação desta forma aqui, olha.
vezes 1. Então, uma vez, uma quantidade, que é uma vez só que eu representei essa tampinha, uma vez o 1. Quando eu coloco só uma vez o 1, quantas tampinhas eu tenho? Eu tenho apenas uma. Então, uma vez o 1 é igual a 1, tá? E aqui, por enquanto, vamos deixar representado na multiplicação. Nos próximos, a gente vai para a adição, tá? Agora, eu não quero representar só uma vez essa tampinha, não. Eu quero repetir mais uma vez. Então, essa quantidade aqui, eu vou repetir quantas vezes? 2 vezes. Vou botar a mesma quantidade aqui. Aqui eu tenho uma e aqui eu também tenho uma. Então, quantas vezes eu repeti essa quantidade aqui? Essa quantidade eu repeti 2 vezes. Então, vamos agora representar por escrito essa multiplicação. Aqui eu tenho 2 vezes, olha, uma vez, outra vez. Eu tenho 2 vezes, qual é a quantidade? Uma. Eu tenho uma aqui e uma aqui, então eu estou repetindo 2 vezes esta quantidade. Então, como a gente representa? 2 vezes o 1. E se eu colocar 2 vezes o 1 no total, quantas tampinhas eu tenho? 1, 2. Então, o 2, 2 vezes repetindo o 1, eu vou ter 2 tampinhas, tá? Porque eu repeti 2 vezes uma tampinha. Então, 2, o X, ele representa vezes. Quantas vezes? Repeti 2 vezes 1, tá? Agora, vamos aumentar a quantidade nessa representação aqui, tá? Temos um aqui e um aqui. Tá, mas e se eu quiser repetir 2 vezes, uma vez, 2 vezes? Se eu quiser repetir 2 vezes, 2. Epa! 2 vezes, ó, uma vez, mais uma vez. Qual é a quantidade que eu estou repetindo? Eu estou repetindo essa quantidade, ó. 2 aqui, 2 aqui. Então, eu estou repetindo 2 vezes 2. Vamos representar? 2 vezes, olha. 2 vezes 2. Quanto dá esse total? Vamos contar tudo agora? 1, 2, 3, 4. Então, quando eu repito 2 vezes o número 2, eu tenho um total de 4. Tia, e como fica essa continha na adição? Na adição, quantos eu tenho aqui? 2. Coloca 2. E quantos eu tenho aqui? 2. Então, eu vou usar o sinal da adição. Mais 2 igual a 4. Tá bem? Então, eu repetindo 2 vezes o 2, eu tenho 4. Se eu for contar no total, 1, 2, 3, 4. Tenho 2 mais 2. Agora, eu quero aumentar a quantidade. Vamos colocar, lembrando, a mesma quantidade aqui e a mesma aqui. Porque se é vezes, se é multiplicando, eu tenho que repetir a mesma quantidade em cada vez, tá bem? Então, agora, aqui, olha. 3 aqui,
e 3 aqui. Quantas vezes eu repeti o 3? Eu repeti uma, duas vezes. Qual é a quantidade? 3. Como a gente representa isso? Olha, quantas vezes? 2 vezes. Qual a quantidade que eu tenho aqui e aqui? 3. Tem 3 aqui, tem 3 aqui. Então, eu repeti 2 vezes o 3. E quanto dá 2 vezes o 3? Vamos contar tudo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, 2 vezes o 3 é igual a 6. E na adição, como a gente representa? Vamos juntar essas duas quantidades? 1, 2, 3, boto aqui. Se é adição, o sinal é mais. 1, 2, 3. Então, 2 vezes o 3 é igual a 3 mais 3. E quanto é 3 mais 3? É igual a 6. Opa! Para mais uma quantidade. Multiplicando, repetindo mais uma quantidade. Nós tínhamos feito com 3. Agora, eu quero multiplicar por 2, ou seja, eu quero repetir 2 vezes a quantidade 4. Então, eu tenho 4 aqui e 4 aqui. Eu repeti o 4 2 vezes. Então, a gente representa assim, olha. 2 vezes. Qual é a quantidade que eu tenho aqui e aqui? É igual, é a mesma quantidade. 4. Então, eu represento 2 vezes a quantidade de vezes que eu repeti e agora a quantidade de tampinhas que eu tenho. Eu tenho 4 em cada uma. Então, 2 vezes 4. Vamos contar? Quanto dá 2 vezes 4? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, 2 vezes 4 dá 8. E na adição, como é que a gente representa? A gente soma as quantidades. Essa quantidade, eu tenho 4 aqui, mais... Qual é a quantidade que eu tenho aqui? 4. 4 mais 4 é igual a 8. Então, eu posso representar tanto na multiplicação quanto na adição. Na multiplicação, eu digo quantas vezes eu repeti a quantidade. 1 vez, 2 vezes. E coloco só a quantidade que se repete. O 4 se repetiu aqui e aqui. Então, eu boto 4 aqui. Tenho 2 vezes o 4, que vai dar 8. E na soma, eu somo as quantidades. 4 mais 4, 8. Então, 2 vezes 4 é igual a 4 mais 4. Agora, vamos aumentar um pouquinho a quantidade. Lembrando, se eu estou falando de quantas vezes eu repito uma quantidade, a quantidade que tiver aqui é a mesma que tiver aqui. E aqui, olha, cada potinho representa as vezes que eu estou repetindo essa quantidade. Aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 4. Mas eu quero repetir agora o 5, então eu vou colocar 5 tampinhas em cada pote. Eu repeti o 5, olha, 5 aqui, 5 aqui. O 5 eu repeti quantas vezes? Uma vez aqui, outra vez aqui. Então, eu digo que eu tenho 2 vezes... Que quantidade? Eu tenho 2 vezes o 5. Então, se eu repetir 2 vezes o 5, eu terei quantas tampinhas? 5 tem aqui, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 2 vezes o 5 é igual a 10. E na adição, como é que eu vou representar? Quantidade mais quantidade. 5, que tem aqui,
mais 5 que tem aqui, que também é igual a 10. Então, 2 vezes o 5 é igual a 5 mais 5. Olha 2 vezes o 5 aqui. 5 mais 5. 2 vezes o 5. Agora, a gente vai ver uma multiplicação por 3, quando eu repito uma quantidade 3 vezes, tá? A gente estava vendo por 2. Eu repeti o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, e eu posso multiplicar quantas quantidades, quantos números eu quiser, tá? Mas eu multipliquei por 2 aquelas quantidades, até o 5. Você pode colocar 6 em cada potinho e fazer 2 vezes o 6, 2 vezes o 7, 2 vezes o 20, 2 vezes o 35, desde que você coloque as tampinhas na mesma quantidade. E aí, você tendo 2 vezes, você vai multiplicar por 2 aquela quantidade. Agora, a tia vai explicar para vocês quando a gente multiplica por 3. A gente repete 3 vezes a mesma quantidade. Vamos lá. Eu vou repetir 3 vezes o número 1. Como é que eu represento isso, tia? Da seguinte forma. 1, 2, 3. 3 vezes... Qual é a quantidade que tem em cada pote? 1. 3 vezes 1. E qual é o total? O total é 3. Porque 3 vezes 1 é igual a 3. Tia, e na adição, como é que eu represento? Somando as quantidades. 1 mais 1 mais 1. Então, 1 mais 1 mais 1 é igual a 3. Certo? E se agora eu aumentar as quantidades? Eu vou continuar repetindo 3 vezes. Eu tenho 3 vezes 1. Um aqui, um aqui e um aqui. Mas agora eu quero repetir 3 vezes o 2. Então, eu vou botar 2 em cada pote. Estou repetindo 3 vezes. Qual é a quantidade? 2. Então, vamos representar aqui, olha, por escrito. 3 vezes 2 é igual a... Vamos somar tudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 vezes 2 é igual a 6. E na adição, como a gente escreve? Somando cada quantidade. 2 mais 2 mais 2, que também é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 3 vezes o 2 é igual a 2 mais 2 mais 2. Olha a gente repetindo 3 vezes aqui o 2, olha. 1, 2, 3, tá? E agora vamos aumentar a quantidade. Se for 3 vezes o 3, eu tenho aqui 3 vezes o 3. Então, 3 aqui, 3 aqui e 3 aqui. Repetir 3 vezes, que quantidade? 3. 3 vezes 3 é igual a... Vamos contar tudo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 3 vezes 3 é igual a 9. Na multiplicação, eu registro da seguinte forma. 3 vezes... Qual quantidade? 3. 3 vezes 3, que é igual a 9. E na adição, eu somo cada quantidade. 3
mais 3 mais 3, que também é igual a 9. Então, 3 vezes o 3 é a mesma coisa, é igual a 3 mais 3 mais 3. Olha aqui, olha, 3 vezes o 3. Olha eu repetindo aqui 3 vezes o 3, ó. 1, 2, 3, tá? Tia, e se eu quiser aumentar a quantidade? Vamos aumentar? Se aumentar em 1, tem que aumentar a mesma quantidade em todos. Vou colocar mais 2 em cada potinho. Aumentei aqui minha quantidade. 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui. Então, agora eu tenho 5 tampinhas em cada pote. Então, a quantidade é 5, né? Quantas vezes eu repeti essa quantidade? Eu repeti 1, 2, 3. Então, eu repeti 3 vezes, que quantidade? 5. 3 vezes 5. Qual é o total de 3 vezes 5? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, 3 vezes 5 é igual a 15. E na adição, como eu represento? Somando essas quantidades, 5 mais 5 mais 5. E que se eu contar tudinho, também vai ser igual a 15. Então, 3 vezes o 5, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, é igual a 5 mais 5 mais 5. Tá bem?